Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos participantes, né, pela presença, que estão aqui disponíveis na live, nessa nova live que nós estamos promovendo. Hoje, nós temos aí a ilustre presença do professor Marcos Silvestre, que vai tratar do tema sobre perfil de investimentos. O professor Marcos Silvestre, ele é economista, com MBA aí pela USP, é autor de diversos best-sellers educativos e também colunista da Rádio Band News FM desde 2005, onde ele apresenta os programas Na Ponta do Lápis, onde aborda a economia popular e finanças pessoais, e Por Conta Própria, que trata de empreendedorismo e gestão de pequenas e médias empresas. Gostaria de salientar que as perguntas poderão ser feitas através aí do chat e serão respondidas no final da apresentação do professor. Professor, muito obrigado pela sua presença e te passo a palavra aí para os participantes aí da Forluz. Seja bem-vindo. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, André. Boa tarde, participantes da Forluz. Quer dizer, quase uma boa noite, né? Finalzinho de tarde. E eu fico muito feliz que a Forluz tenha essa iniciativa de trazer um educador financeiro para conversar com vocês, participantes, nesse momento, né? É lógico que é um momento único na vida da gente, né? De todos nós, de uma série de pontos de vista, e inclusive da nossa vida financeira também, né? A forma como essa situação toda que nós estamos vivenciando afeta o nosso relacionamento com o dinheiro, né? Então, num momento como esse, a gente tem que buscar mais orientação mesmo, né? A gente sabe que em momentos de grande comoção, e eu diria que talvez nesse século seja o principal deles, né? É um século bastante agitado, vamos dizer assim, começou bastante agitado e tal, mas eu acho que podemos combinar que essa pandemia foi o evento, assim, tem sido, né? E será por algum tempo ainda o evento mais marcante desse século. E aí a gente sabe que estamos vivendo na era do conhecimento, na era da informação. E isso é ótimo, isso é muito bom, né? O conhecimento transforma, a informação é absolutamente necessária para que a gente possa tomar boas decisões em várias áreas da vida, inclusive na vida financeira. Só que também tem o seguinte, né? Nós temos os problemas da era da informação, né? Que é as tais das fake news, né? Notícias que circulam por aí, muitas vezes com uma fundamentação científica, analítica, de baixíssima qualidade, muitas vezes tendenciosas, manipuladoras. Mas esse não é o único desafio da gente lidar com a informação nesse momento, não. Nós temos também uma profusão de informações muito grande, uma diversidade de informações muito grande, né? Eu tenho dito que na era da informação, o nosso desafio, aqueles que querem prosperar de forma sólida, o nosso desafio é nos tornarmos, desenvolvermos a arte de sermos curadores da boa informação, né? Pegar essa informação toda que nós temos à disposição aí, passar uma grande peneira nela, a peneira da credibilidade e também a peneira da relevância, para que então a gente fica com apenas aquilo que é verdadeiro e apenas aquilo que a gente importa para a gente e para o mundo, e com base nisso a gente tome nossas decisões, né? Esses tempos que nós estamos vivendo são tempos muito interessantes, né? Muito acelerados para a humanidade, né? Tudo é muito rápido. Hoje em dia, nós estamos estreando tanto a quarentena, por exemplo, por quê? Porque parece que as coisas dão um slowdown, né? Se tornam um pouco mais vagarosas e tal, e nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados com uma velocidade muito acelerada, decisões muito rápidas, implementações muito rápidas e tal. O que é basicamente bom, dá muita produtividade para a gente, não apenas no trabalho. Também tem o risco de levar à precipitação, né? Então, eu estou falando de informação, eu estou falando do ritmo de vida, do ritmo de decisões na vida e do risco da precipitação. Porque, então, de repente, a gente começa a ouvir um monte de notícia. Aí a gente fica muito preocupado. Aí a gente quer agir rápido. Até por sermos responsáveis, nós vamos atrás das informações e nós
nos pressionamos a tomarmos decisões com relação a essas informações. É o perigo, do ponto de vista de que, muitas vezes, o melhor a fazer é não fazer nada, né? A gente tem que tomar cuidado nesse momento com o excesso das informações, a qualidade das informações e com o chamado ativismo. Achar que simplesmente por estar fazendo alguma coisa, por estar tomando alguma decisão de mudança, não, porque os tempos são muito... os tempos requerem mudança, então precisa mudar. Precisa mudar aquilo que não está bom, né? E, pelo contrário, precisamos reforçar aquilo que está bom. E eu diria, eu tenho dito muito isso, que esses são tempos, não só na vida financeira, na vida como um todo, né, de uma evolução que se trata muito mais de resgatar princípios e fundamentos do que é importante, do que vale, do que no sentido de simplesmente ficar trocando as coisas, né? Esse pano de fundo eu acho que é importante para o papo que a gente está tendo aqui hoje, em que nós essencialmente queremos falar sobre perfis de investimentos à luz dos participantes de planos de previdência complementar, como todos os que estão nos acompanhando aqui agora, né? Deixa eu dar uma rápida visão para vocês de qual é a nossa visão nesse momento dos 3 principais cenários econômicos que a gente pode ter pela frente, porque aí a gente, então, fecha um pouco mais a discussão na questão dos perfis em si e da eventual, da possibilidade e da conveniência de se alterar ou não perfis de investimento que o participante tenha, né? 3 cenários, é sempre bom a gente traçar 3 cenários para ter uma visão macro, né? Um cenário otimista, um pessimista e um que talvez fique entre os dois aí. Num cenário otimista, a recuperação da economia mundial e brasileira vai se dar até mais rápido do que a gente pensa. Agora, no segundo semestre já, as atividades começam a voltar a girar de forma mais intensa e a gente teria uma adaptação tão rápida a essa nova situação que, apesar das mudanças todas, ao chegar no final do ano, a gente diria assim, fala, uau, que baita susto que nós levamos no começo desse ano, a economia global, a economia brasileira nunca imaginou que nós passaríamos por isso, né? Parecia o fim do mundo, mas olha que surpreendente, não foi, as coisas foram voltando, o vírus ainda está entre nós, mas os números todos que eram muito alarmantes, eles estão agora muito tranquilos, relativamente tranquilos, e a vida segue e nós entraremos em 2021 praticamente como se nada tivesse acontecido do ponto de vista da vibração econômica do mundo e do Brasil. Esse é o cenário otimista, tá? O cenário realista, não sei se realista ou intermediário, né? Porque realista é o que a realidade revelar que foi realista, né? Eu digo cenário intermediário é aquele onde, ok, as coisas não são muito diferentes disso, mas o timing é outro, né? Nós ainda nos arrastaríamos ao longo do ano de 2021, no combate à pandemia. No Brasil, as coisas acabam indo mais devagar do que em outros países, então nós só temos o pico lá da pandemia em junho, julho, agosto. A partir daí começa a reverter, as pessoas ainda receosas de voltarem, mas até o final do ano a gente já contaria a pandemia como basicamente resolvida, e a partir do ano que vem, vida nova, então o primeiro semestre do ano que vem já traria essa recuperação de uma forma mais ativa, mais pujante. No cenário pessimista, a coisa se esticaria ainda bem mais do que isso. Nós eventualmente teríamos uma segunda onda da pandemia no mundo, eventualmente focos onde a pandemia já tivesse sido debelada, começa a haver um ressurgimento, mas não um ressurgimento pontual, eu estou falando nesse cenário, um ressurgimento realmente mais preocupante, mais enfático, mais sistêmico, né? E nós descobriríamos que, então, o mundo todo foi pego por uma segunda onda da pandemia, uma segunda onda com potencial até de ser mais grave do ponto de vista de mortalidade do que a primeira onda. A vacina ainda não teria vindo, a vacina que é a grande solução que a gente espera para a eliminação de todas as ameaças relacionadas ao novo coronavírus.
E isso traria até um pouco de instabilidade política para o mundo, para as relações entre países. Isso facilitaria tendências de instabilidade política interna em alguns países. O Brasil, de certa forma, um pouquinho não deixa de ser um deles, com a situação que nós temos hoje e tal. Mas isso num cenário pessimista. Se você me pergunta assim, fala, professor, desses 3 cenários que você traçou aí, né? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou chutando para o gol como se a gente fosse no primeiro, né? No cenário otimista, e lógico que estou cauteloso, como se venha acontecer qualquer coisa menos do que o cenário otimista, né? Eu digo o seguinte, que a gente não subestime, tá? Aí já tentando acalmar um pouco a questão de fake news, terror news, né? A gente às vezes subestima a capacidade de adaptação, tanto do ser humano quanto das organizações sociais, né? Quando nós sabemos que nós somos, se tem uma coisa que o ser humano é bom é em adaptar-se, né? Somos extremamente adaptáveis. Adaptáveis a novas circunstâncias, adaptáveis a novas oportunidades, a novas possibilidades que também surgem, né? A gente tem que tomar cuidado nesse momento de notícia, a impressão que é notícia ruim vindo de tudo quanto é lado. Tem muita coisa boa acontecendo também, tem muita oportunidade nova surgindo por aí, né? Haja vista, por exemplo, eu lia ontem uma matéria no New York Times que o Mark Zuckerberg, por exemplo, do Facebook, do Instagram, a receita dele cresceu, o patrimônio líquido dele cresceu só nesses 2 meses de pandemia, 35 bilhões de dólares, né? Não foi diferente a situação com o Jeff Bezos, da Amazon, por exemplo. É lógico que aí você pode me dizer assim, não, professor, aí você está falando de 2 bilionários e tal. Sim, mas para baixo na cadeia, você também tem vários outros níveis, uma série de empreendedores e de empresas em vários segmentos que estão se desenvolvendo, que estão deslanchando, porque são essas que estão atuando mais ativamente nas adaptações que o mundo precisa para a gente continuar tocando o barco. Então, assim, não vamos subestimar nossa capacidade de adaptação como pessoas, como sociedade, como organizações dentro das sociedades e a capacidade que a gente tem de criar soluções para novos problemas que vão surgindo, para novos desafios que vão surgindo. Nesse momento, se há alguma coisa que conta muito, é experiência. Eu tenho dito o seguinte, tenho dito, Emílio, tenho dito, André, participantes, que eu tenho estado muito confortável nesse momento. Espera aí, não é confortável com os desconfortos da crise, porque esses são óbvios. Eu tenho estado muito confortável para olhar tudo que está acontecendo e relativizar tudo que está acontecendo. O que me deixa confortável? Eu acho que são 52 anos nas costas, um bom tanto aqui de cabelo branco. Eu ingressei na Faculdade de Economia de São Paulo em 1986. Portanto, nós estamos falando de 35 anos atrás. Justamente o ano em que o Brasil, nós estávamos entrando na Nova República, saindo do período do regime militar, entrando na Nova República, e aí nós tivemos um período de experimentação econômica muito intenso no país, né? O plano cruzado e uma renca de planos que se seguiram a partir daí. E eu posso dizer que tanto no cenário da economia brasileira quanto no cenário da economia mundial, nesses 35 anos eu vi muita coisa. E se tem uma palavra que volta à tona de tempos em tempos, e sempre que ela volta dá a impressão que é a pior crise, a palavra crise. Vou dizer para você o que eu já vi de crise, rapaz. Todo tipo de crise que você pode imaginar, na economia brasileira e na economia internacional, tá? E eu confesso que quando eu ainda era verde no entendimento dos mecanismos econômicos, lá na segunda metade da década de 80, eu me preocupava muito, porque eu tinha essa tendência ao catastrofismo. Meu Deus, e agora? E essa crise? E como é que fica? E quando a gente achou que ia consertar tudo, vem a hiperinflação. Meu Deus, a inflação, hiperinflação vai nos destruir. Olha, hoje, depois dessa quilometragem rodada toda, eu posso dizer para você o seguinte, se eu aprendi algo sobre crises, é que elas são passageiras. Eu não digo isso por efeito de autoajuda, não.
eu não digo isso porque eu quero te ver sorrindo nesse momento que você está preocupado, não. Eu digo isso de experiência, de vivência. E qual que é o corolário disso? Qual que é a consequência de entender que crises são cíclicas e passageiras? É o seguinte, quem toma decisões na sua vida baseado só na conjuntura de crise, me desculpe, eu vou usar um português muito claro aqui, normalmente se ferra e ferra os outros. Para ser bem claro, estou tomando a liberdade desse vocabulário aqui para sinalizar o seguinte, não se deve tomar, eu aprendi isto, portanto hoje eu ensino, já faz um bom tempo que eu ensino, não se devem tomar decisões bruscas e precipitadas apenas a partir de uma leitura de conjuntura de curtíssimo prazo. Isto é um perigo. Isso é um perigo. Então, a brincadeira que eu conto, eu falo, olha, o pessoal começou a espalhar, um pessoal começou a espalhar por aí, que estavam ouvindo o rugido de um leão. E disseram que estavam ouvindo o rugido desse leão, assim, muito alto, e que o leão, no rugido dele, ele estava dizendo assim, eu estou indo aí pegar vocês, eu estou com fome, eu vou engolir todo mundo. E esse pessoal começou a espalhar, esse pessoal que disse que ouviu esses rugidos do leão, começou a espalhar isso entre a galera. E aí tá lá o sujeito no meio dessa situação, né? Diz assim, é verdade? Tem um leão à solta por aí? Não, parece que ouviram o rugido dele, ouviram várias vezes. E o leão está ameaçando, que ele vai vir, que ele está vindo na nossa direção, que ele vai pegar a gente, que ele vai acabar com todo mundo. Aí você fica naquela situação, você fica naquela tensão, de repente você vê que tem um monte de gente correndo para o lado de lá, mas bastante gente assim correndo para o lado de lá. Diz assim, e aquele pessoal está fazendo o quê? Aquele pessoal está... Eles estão indo... tem um precipício ali e eles estão pulando o precipício, porque o leão está vindo de cá, você está entendendo? O leão está vindo nessa direção. Lá só tem um precipício, quer dizer, é melhor pular do precipício, porque de repente a gente tem alguma chance de chegar vivo lá embaixo, porque com o leão engolindo a gente já era. Aí vai lá, um monte de gente se joga do precipício, entendeu? Alguns pensaram assim, falam, não, peraí, isso não é sensato. Isso aí é frenesi, isso aí é agitação, isso é loucura, não vou fazer isso não. Eu vou ficar aqui, eu vou tentar encarar o leão. E acabaram descobrindo que o leão não era leão, rapaz. Não era o leão rugindo. Fala, mas o pessoal estava mentindo? Sim e não. Porque é o seguinte, aquela barulheira que eles estavam ouvindo eram trovoadas de uma tempestade que estava vindo. E a tempestade veio, e choveu pra caramba, ventou pra caramba. Mas uma hora parou de chover, parou de ventar, o sol saiu e leão nenhum engoliu ninguém. Só morreu quem pulou do precipício. Estou brincando com vocês, utilizando uma metáfora para brincar, mas eu acho que essas metáforas às vezes dão cliques na cabeça da gente, que atitudes precipitadas, tomadas com base numa leitura imediatista de uma conjuntura de crise, normalmente levam a gente a perdas acentuadas. Esse é o pano de fundo que eu quero te apresentar aqui para a argumentação que eu tenho com relação a perfis de investimentos, no geral, falando de alocação de investimentos no geral, e mais particularmente falando de alocação em planos de previdência complementar. Tá? Eu tenho conversado muito com dirigentes de entidades de previdência, tenho feito muito dessas lives aqui, gravado séries de vídeos educativos para orientar o pessoal nesse momento, e basicamente eu tenho feito tudo a partir de uma grande mensagem, né? Eu tenho dito o seguinte, você pensa no grande mercado de investimentos hoje. Nós sabemos que existe uma grande tendência que já vem se verificando nos últimos anos, que se acentuou nesse momento, e olha, sinceramente, como economista, eu não vejo motivos minimamente razoáveis para reverter essa tendência aí nos próximos tempos, que é da queda dos juros básicos. Queda dos juros básicos, queda da taxa Selic. 3% ao ano? Quem diria? 3% ao ano a taxa Selic. O que remete este fato? Então, é um fato constatado e que a gente pode fazer uma projeção linear razoavelmente segura dele para os próximos tempos, talvez para os próximos anos, ou seja, juros muito baixos, juros básicos muito baixos. No mercado de investimentos, a gente sabe que isso significa o seguinte, aplicações conservadoras com menor rentabilidade. Aí vem aquela análise toda do seguinte, olha, se você quer ter uma rentabilidade diferenciada a médio e longo prazo,
você precisa experimentar as aplicações de renda variável, né? Por quê? Porque as de renda fixa, por causa dos juros básicos muito baixos, elas passam a pagar bem menos do que historicamente nós já tivemos. Nós já tivemos período de rentabilidade maravilhosa para a renda fixa. Inclusive, eu tenho informação de que faz parte da carteira dos planos conservadores da Forlus títulos que foram comprados em épocas de juros muito mais altos. Então, esses planos ainda têm um desempenho, do ponto de vista de rentabilidade, assim, muito bacana, porque tem ainda uma carteira que foi construída ao longo do tempo com ativos de uma rentabilidade diferenciada. A gente sabe que a tendência, a partir daqui, é juros básicos baixos, a fixa pagando menos, vamos para a renda variável se queremos ter uma lucratividade diferenciada. Eu vou pegar aqui um ativo de renda variável para falar um pouquinho sobre essa questão da rentabilidade diferenciada. Porque às vezes a gente fala muito disso e explica pouco, né? Vou falar das ações. Fala assim, professor, se eu quiser ganhar mais a médio e longo prazo, eu tenho mesmo que investir em ações? Sinceramente, cara, eu acho que tem, tá? Por quê? Qual é a racional que está por trás da coisa? Você pensa, poxa, no Brasil nós temos grandes empresas. São empresas bem posicionadas em setores pujantes da economia, muitas delas com participação no mercado internacional. São empresas bem gerenciadas. São empresas que, tradicionalmente, nos seus balanços, trimestre após trimestre, elas mostram resultados muito positivos. São empresas boas. São aquelas empresas que você fala assim, uau, eu queria ser dono disso aí sozinho. Pô, não dá para ser dono disso aí sozinho, você vai ser dono do pedacinho. Ou seja, você vai comprar ação. Ninguém gostaria de ser dono do Itaú aqui, por exemplo? Eu gostaria. Não dá, né? Então a gente compra um pedacinho. Apenas para citar uma de dezenas de boas escolhas que você tem na B3, na Bolsa Brasileira. Prof, essas ações elas vão mesmo se valorizar de forma diferenciada no médio e longo prazo? Vão. É líquido e certo que vão. Qual foi a bola de cristal que você viu isso, prof? Nenhuma. Porque, rapaz, eu achei que quando a gente fazia o curso de economia, a gente ganhava durante o curso uma bola de cristal, né? Mas o melhor que eu ganhei foi uma calculadora HP12C. A bola de cristal não veio, né? E me disseram que quando a gente acha ela por aí, só funciona na mão da cigana. Eu não sou cigano, falei, o que eu vou fazer com a bola de cristal? Então, não estou dizendo isso porque tenho bola de cristal. Eu estou dizendo isso por uma questão de fundamento econômico-financeiro. O que acontece com o ativo, que é a ação de uma boa empresa bem posicionada no setor pujante da economia, bem gerenciada e recorrentemente lucrativa? Esse ativo, essa ação, ele pode até se desvalorizar profundamente a curtíssimo prazo ou a curto prazo, por uma questão de conjuntura de curto ou curtíssimo prazo, como, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo desde que a pandemia se deflagrou. Mas veja bem se faz algum sentido do ponto de vista econômico-financeiro pensar que não haveria uma recuperação vigorosa do valor desses ativos. Se essas ações são pequenas frações, são pedacinhos ideais de empresas, grandes empresas bem posicionadas em setores pujantes e lucrativas, é um ativo que tem valor intrínseco. Se por uma questão de conjuntura de mercado de curtíssimo prazo, com pano de fundo de uma grande crise, daquelas que também passam e também vão, se por causa disso há uma desvalorização na precificação a mercado daquele ativo naquele momento, isso é uma coisa. Outra coisa é o mercado reconhecer com o tempo, com o passar do tempo, com os is, com os pingos colocados nos devidos is, com o evoluir da situação, com o superar das crises, com as retomadas que vêm, aí a gente acaba reconhecendo, o mercado acaba reconhecendo, que o mercado é formado pela lei da oferta e da procura. Você imagina uma ação, ó, vê se faz sentido isso aqui, você imagina uma ação de uma dessas empresas que eu falei aí, que é uma dessas várias que compõem a carteira de renda variável, por exemplo, de planos aí que alguns de vocês são participantes desses planos, tá? O preço cai, e o preço cai, e o preço cai, e o preço cai. Aí a crise vai passando, a economia vai se recuperando,
Faz sentido o preço dessa ação ficar baixo o tempo todo? Vamos lembrar que o mercado de ações, por exemplo, o mercado de renda variável no geral, mas o mercado de ações do Brasil é um mercado globalizado. Você tem investidor estrangeiro de olho aqui também. Aí ele olha o ativo, ele fala assim, o americano, investidor americano olha e fala, esta ação desta empresa está ficando barato, esta empresa ser muito bom, empresa pujante, empresa lucrativa, é mercado que está desenvolvendo. Eu vou entrar comprando ações desta empresa. Aí o que acontece? A lei da oferta e da procura. A procura começa a subir, porque afinal de contas, você tem bons ativos ali e com o passar da crise, com a retomada de uma normalidade, ainda que seja um novo normal, é um normal, vamos dizer assim, o reconhecimento de que esses ativos têm um valor diferenciado, ele vem, com o tempo ele vem. É só uma questão de dar tempo ao tempo. É só uma questão de ter uma visão menos orientada para o miolo do redemoinho de curtíssimo prazo e mais orientada para a maturação a médio e longo prazo. Eu dou um outro exemplo, uma brincadeira. Eu gosto de fazer essas brincadeiras porque às vezes é o que fica na cabeça da gente. Você gosta de manga. Aí você vê lá uma mangueira, daquela mangueira gigante, bonita, cheia de manga. Mas estão todas verdes, tá? Aí bate um vento forte. Aquilo chacoalha a mangueira. Por que chacoalhou bastante a mangueira? Algumas dessas mangas verdes, elas caem do pé. Elas caem ali em torno da mangueira. Faz o menor sentido você olhar para essa mangueira e dizer assim, essas mangas aí não presta, nada disso aí presta. Vou arrancar essas mangas tudo aí. Vou deixar esse pé de manga aí depenado. Você sabe que não. Você sabe que isso não é sensato. Você sabe que o sensato é esperar o quê? Fala, não, calma. Algumas mangas caíram por causa da ventania que foi muito forte, mas deixa as mangas aí, porque no tempo certo, elas vão amadurecer. E nós vamos comer mangas deles, chupar, comer, seja o tipo de manga que for, mangas deliciosas, no tempo correto, no tempo de maturação correto. Tudo isso para dizer para você, participante, é o seguinte, não incorra naquele que é um dos erros mais essenciais para a gente perder dinheiro, perder para valer com renda variável, que é o seguinte, queimar na baixa, vender na baixa, vender no desespero, vender no pior momento de mercado, no pior momento de precificação de mercado. Porque aí eu digo, você estaria cometendo aquele erro que nenhum investidor minimamente competente pode cometer, que é de confundir expectativa de perda conforme precificação a mercado de curtíssimo prazo com perda efetiva. Em renda variável, o nome diz, você sabe, você participante sabe, você tem esse conhecimento. É flutuante, é diferente da renda fixa, mas é flutuante numa direção de crescimento diferenciado, desde que você dê tempo ao tempo, desde que você espere a maturação correta. Pensa você, por exemplo, olha, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, tudo que eu estou dizendo aqui é para ajudar a esclarecer o teu raciocínio, tá? Estou pensando nas coisas todas que eu falei por aí nesses últimos 35 anos, e principalmente na segunda metade desses últimos 35 anos, que é quando eu já tinha mais bagagem acumulada e falava menos bobagem, estou tentando lembrar dessas coisas para poder te orientar nesse momento. Então, exatamente o que você vai fazer com relação a alterar ou não um perfil de um plano que você tenha, isso aí é com você. O dinheiro é seu. Essa decisão é uma decisão soberana sua. O que a gente quer fazer, o que eu achei muito legal nessa iniciativa da Forluz, nós fizemos uma prévia desse encontro, batemos um papão lá com o Emílio, com o André, com o pessoal que estava presente, e nós fizemos o seguinte, olha, a gente quer passar informação, conhecimento, educação financeira e previdenciária, para que as pessoas não tomem decisões mal informadas, mal construídas, mal embasadas, que levem essas mesmas pessoas a se arrependerem das suas decisões depois, né? Que veja, você que estava bem alocado, se você estava alocado de forma adequada, num plano com perfil agressivo, tá?
Você sabe que um plano com perfil agressivo, ele tem grande participação nos mercados de renda variável. Então, um plano com perfil agressivo, por exemplo, tem ações dessas empresas que nós estamos dizendo aí. Você estava bem posicionado nesse plano. Esse plano vinha sendo bem gerenciado. Então, esse plano tinha uma estratégia de alocação, de maturação a médio e longo prazo, com rentabilidade diferenciada, lógico. E isso acaba acontecendo, fatalmente acaba acontecendo, porque o mercado reconhece nos ativos de valor diferenciado uma precificação diferenciada a mercado ao longo do tempo. Isso pode não ocorrer, como eu disse, no curtíssimo prazo, mas ao longo do tempo não tem como escapar disso. Porque se um ativo bom fica muito barato, o pessoal entra comprando, bomba a oferta, e aí você tem o preço subindo para equilibrar as forças de oferta e demanda. Né? Bom, você está bem alocado no plano como esse plano está sendo bem gerenciado, com foco no médio prazo e no longo prazo. Aí sopra esse vento todo, você fica preocupado, você fica preocupada, o que é bom sinal. Eu sempre falo, ficar preocupado no primeiro momento é bom sinal. Sinal que você está tratando a situação com responsabilidade. Sinal que você está dando valor para o dinheiro. Eu digo, o primeiro passo para se dar bem com o dinheiro é dar valor para o dinheiro. Né? Você sabe que o dinheiro é fruto do trabalho, não é nada fácil ganhar, não é nada fácil poupar, não é nada fácil aplicar. Então, se você está preocupado no sentido positivo da palavra, você está no caminho certo. O que você não pode deixar é essa preocupação ao ser influenciada pela fake news, ao ser influenciada pelo excesso de notícias, pelos sinais divergentes, pela confusão, pela comoção do momento, essa preocupação virar uma neurose que leva à precipitação. Aí é que você dá o tiro no pé. Porque se você estava bem alocado no plano desse e você faz uma alteração precipitada para um plano de perfil conservador ou ultraconservador, entenda que é como você está obrigando o gestor do plano agressivo a pegar um pedaço de todo o patrimônio que ele tem alocado lá, a liquidar este pedaço a mercado pela realidade presente de mercado, que é de curtíssimo prazo, que é de olho de furacão de crise, para poder, liquidando, dar liquidez a esse valor e poder, então, realocar esse valor num portfólio, numa carteira de renda fixa. A Forluz tem excelentes portfólios de renda fixa também. Nós não estamos falando que aqui tem problema. Pelo contrário, tem excelentes portfólios. Só que entenda que para você fazer essa alteração, você está passando uma régua na reserva que você tem no seu plano agressivo, num momento de mercado que não é o mais adequado. Que é um momento de mercado que não está alinhado com as expectativas e as perspectivas e as possibilidades de médio e longo prazo, de valorização diferenciada a médio e longo prazo. Então, o erro aí não está na alteração ou na não alteração, o erro está na precipitação, achando que você vai se proteger, porque eu sei que você quer proteger o seu dinheiro, eu também quero proteger o meu. Todos queremos proteger o nosso poder de compra, mas com a atitude correta. Cuidado, cuidado, porque você, ao tentar proteger, você pode, do ponto de vista financeiro, estar dando um tiro no pé. Eu brinco, está dando um tiro no próprio bolso. Porque você está liquidando num momento atípico de mercado, momento de olho do furacão, eu gosto dessa expressão, eu repito muito ela, você está liquidando aquele patrimônio para poder alocá-lo numa opção mais conservadora. Por melhor que seja a alocação que você vai fazer, e seguramente estando dentro da Forluz, ela ainda vai ser muito boa, eu diria que você, por uma preocupação de curtíssimo prazo, você está trocando uma coisa excelente, que não tem uma valoração excelente nesse momento, para poder colocar numa coisa boa. Não é um procedimento sábio do ponto de vista financeiro, não é o procedimento que maximiza a sua prosperidade. Vamos lembrar que produtos de previdência, eles são produtos naturalmente orientados ao tempo, ao passar do tempo, ao médio e longo prazo. Porque você sabe que no mercado financeiro a gente tem todo tipo de pegada. Você tem a pegada especulativa também no mercado financeiro, tá? Mas plano de previdência privada foi feito para construir a nossa prosperidade para a maturidade.
Plano de previdência privada foi feito para a gente comprar parceladamente a prosperidade que a gente espera que seja entregue para a gente no momento futuro. Então, assim, muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora. Nutra-se de boas informações, de informações verdadeiras, peneire as informações todas, fique só com as mais relevantes e entenda que muitas vezes a melhor coisa é você olhar para a mangueira e dizer: tá bom, caiu meia dúzia aí, eu vou aguardar, eu vou dar tempo ao tempo para que as outras agora amadureçam e a gente ainda vai colher muita manga boa, madurinha, docinha, né? E vamos olhar para trás e dar risada, porque depois quando a gente olha para trás, a gente dá risada, né? Às vezes quando a gente está naquele momento, a gente fica... é um terror só. Mas depois a gente olha para trás e dá risada e fala: olha só, e pensar que eu pensei em fazer bobagem, né? Pensar que eu pensei em fazer bobagem, mas aí eu parei, eu botei a cabeça no lugar, eu falei: não, calma, vamos tomar as decisões com calma. E muitas vezes a melhor decisão é a decisão de deixa como está, porque como está, estava bom, como está, continuará estando bom daqui para frente. Essa é a mensagem básica, né? Quero voltar aqui para Emílio, quero voltar para André. Eu sei que nós temos aí perguntas dos participantes, estou aqui para responder algumas dessas perguntas nesse momento e depois a gente pode responder a outras perguntas aí também. Obrigado, Marcos. Eu acho que a habilidade de falar de um tema como esse de uma forma tão fácil é muito esclarecedora aí para todos os nossos participantes e com certeza vai ajudá-los muito nessa tomada de decisão que nós temos aí até o final do mês, que é a alteração de perfil. A gente sempre lembra que, como você mesmo pontuou, é uma decisão individual, seguindo os objetivos de cada um, né? Mas é importante a gente prover de um máximo de informações para que cada um tome essa decisão de uma forma segura e tranquila e serena, né? Então, muito obrigado. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso gerente de renda variável, o André. André, temos perguntas aí, né? Temos sim, Emílio. Eu até separei algumas aqui, até para empacotar em grupos, já que algumas perguntas são bastante parecidas. Mandaram aqui por e-mail o Roberto e o Elcio a respeito sobre a troca de perfil nesse momento. Então, eu não vou ler a pergunta por completa, até porque as duas são bastante iguais. Os participantes perguntam um pouco desse desconforto com relação à conjuntura, momento econômico, momento político, e esse olhar um pouco mais de curto prazo. Qual a recomendação você daria, de repente, para esses participantes em relação ao curto prazo, ser determinante ou não aí para a troca de perfil? Como é que deve ser essa orientação para eles? A gente sempre diz o seguinte, né? Se a sua estratégia a gente tem que entender qual é a dinâmica da nossa estratégia. Eu digo o seguinte: você pensa num day trader, né? Day trader é aquele sujeito que fica ali no mercado acionário, por exemplo. Vamos pensar num day trader do mercado acionário. Ele fica vendendo e comprando, vendendo e comprando, vendendo e comprando ações várias vezes ao dia, muitas vezes várias vezes ao dia. Às vezes ele fica algumas horas numa determinada posição e logo ele já vende ou logo ele já recompra, tá? A dinâmica da estratégia de alocação do day trader, ela é uma dinâmica de curtíssimo prazo, ela é intraday. Então, para o day trader, para o sujeito ou a sujeita que atua desta forma no mercado, faz todo sentido tomar decisões com base no horizonte de curtíssimo prazo. Faz todo sentido tomar decisões com base em boatos de especulação. Para este sujeito que está posicionado desta forma com relação à sua estratégia de investimentos. Apenas digo a você que você, né, é o Elcio e o Roberto, né? O Elcio, Roberto, eu conheço muitos desses traders, né? E até também vou dizer para você que eu conheci, muito tristemente eu digo isso para você, eu conheci 2 deles que não estão mais entre nós hoje, que tiraram a própria vida. Porque você imagina o grau de tensão de uma pessoa que trabalha dessa forma. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, aquela coisa louca tal, né? Então, assim, manter a sanidade mental num contexto desse é muito difícil.
mas para esse sujeito faz algum sentido se deixar influenciar por movimentos que mudem coisas no curtíssimo prazo, quase na velocidade da luz. Não é o caso quando nós estamos pensando num plano de previdência, né? Quando nós estamos pensando num plano de previdência, o nosso horizonte sempre é um horizonte mais alongado. Então, a nossa dinâmica, a dinâmica da nossa estratégia de alocação, quando você fala em previdência complementar, ela é focada no passar do tempo, ela é naturalmente focada no médio e longo prazo. Seja quando você está falando de alocação de renda fixa, seja quando você está falando de alocação de renda variável. Plano de previdência privada é o tipo do produto de investimento que tem naturalmente a sua vocação, ele revela as suas melhores qualidades, vamos dizer assim, com o passar do tempo, no prazo, né? Lembrei agora de outra metáfora, né? Eu sou o rei das metáforas, adoro ficar inventando metáfora aqui para tentar ilustrar as situações. Sabe a coisa do vinho bom? Você sabe a coisa do vinho bom, que tem o tempo certo de amadurecer? De certa maneira, não deixa de ser diferente com os bons planos de previdência privada. Se você tomar o vinho bom, cru, antes do tempo, de repente ele não vai passar de um vinho medíocre. Mas se você esperasse o tempo certo para consumir aquele vinho, que supra-sumo, que vinho especial. Então eu digo, Elcio, Roberto, não traiam os seus interesses de médio e longo prazo por causa de uma dor de barriga de curtíssimo prazo. Seria algo incoerente com a dinâmica da estratégia de vocês ao aplicarem num plano de previdência privada. Vou passar aqui agora por algumas das perguntas que já estão no nosso chat. Uma aqui é do Evandro, achei bastante pertinente até. Quem está no perfil agressivo e vai se aposentar em poucos meses, seria interessante mudar para um perfil mais conservador? Evandro, não deixa de valer para você, que vai se aposentar nos próximos meses, este mesmo raciocínio que nós desenvolvemos aqui. Também você que vai se aposentar nos próximos meses, ao fazer agora a transferência, né, a mudança do seu plano agressivo para um plano conservador, também estaria passando por um processo de liquidação dos ativos do plano agressivo no momento inconveniente de mercado. Eu digo para você, Evandro, pelo menos alguns meses eu esperaria, cara, sinceramente. Pelo menos alguns meses eu esperaria. Eu não teria o destemor, eu vou chamar assim, de, no desespero, fazer isso num dos piores momentos de mercado. No mínimo eu esperaria alguns meses, porque eu acho que já na espera desses meses, você já começa a ver os sinais dessa recuperação. Nós estamos falando num dia de bolsa disparando. Nós estamos falando num dia em que você viu Magalu, né, para falar da estrela, né, do mercado de ações dos últimos tempos, você viu a ação da Magalu bater uma valoração a mercado maior do que no período pré-pandemia. Vai falar, mas é Magalu. Peraí, eu estou falando de um varejista que tem 900 lojas físicas. Lojas físicas. Você fala, não, porque essa crise vai acabar com o comércio de loja física, os grandes varejistas. Olha, a JCPenney lá nos Estados Unidos já pediu falência. Então, pois é, hoje a ação do Magalu passou o que era no pré-pandemia, rapaz. Você está entendendo? Então assim, o que é valor continua sendo valor, o que é pujança, ainda que abafado pelo momento, continua sendo pujança. Se a gente der tempo ao tempo, questão de meses que seja, a gente já começa a perceber esse valor vindo à tona. Aí, Evandro, né? Se não me engano, era o Evandro, né? Aí, Evandro, eu digo assim, aí eu quero ver você ter coragem de fazer essa passagem, essa mudança aí. Professor, uma das coisas até que a gente conversou na nossa conversa anterior era sobre o efeito ali do IPCA, da inflação nos planos mais ultraconservadores, né? Aqueles que, de forma geral, estão com a carteira composta mais pelos títulos públicos lastreados aí na variação do IPCA. Com essa perspectiva do IPCA vir agora, talvez em números bastante baixos, negativos, como foi abril, como é que você pontuaria isso para os nossos participantes, visto que eles vão estar escolhendo esse investimento agora, nessa janela que está esse mês?
Veja bem, né? Uma das coisas, acho que mais básicas que a gente aprende sobre o mercado de investimento e uma das mais relevantes é que o que interessa mesmo para multiplicar o seu dinheiro é a tal da rentabilidade real líquida, né? Rentabilidade real líquida. Rentabilidade líquida, descontando todo tipo de taxa que eventualmente possa incidir sobre uma determinada aplicação e impostos que, conforme a modalidade de aplicação, cada um tem a sua regra de tributação. Se você tirou taxas e tirou impostos, você está na rentabilidade líquida. Agora, da rentabilidade líquida, a gente tem que descontar a inflação. Tem que descontar a inflação. Porque enquanto uma aplicação financeira, seja ela qual for, enquanto ela está rendendo a mesma coisa que a inflação, ela está apenas mantendo o poder de compra do dinheiro. Porque a inflação, você sabe, é aquele fenômeno que aos pouquinhos desgasta o poder de compra do dinheiro. Se a inflação está desgastando de um lado e uma determinada aplicação está repondo exatamente a inflação do outro, você estaria com um equilíbrio do poder de compra da moeda, você não estaria multiplicando. O que vale para multiplicar é a rentabilidade que a gente obtém acima da inflação. É aquela que primeiro ela repõe o poder de compra da moeda causado pelo desgaste da inflação e a partir daí você começa a ter uma rentabilidade líquida e real, não apenas nominal, mas real. Essa é a que multiplica o seu patrimônio. Curiosamente falando, ela ainda tem se mantido boa, ela tem se mantido em patamares até invejavelmente elevados aqui no Brasil, se a gente comparar com as outras 9 maiores economias do globo, que aí eu estou colocando o Brasil ainda entre as 10 maiores economias do globo, né? Eu sei que esse é um ranking meio polêmico, mas vamos lá, eu acho que a gente tem todos os motivos ainda para se classificar como uma das 10 maiores economias do globo. E nenhuma das outras 9, você tem uma taxa de rentabilidade líquida e real nas aplicações conservadoras, como a que nós ainda temos aqui. Se você for olhar, por exemplo, pega lá a tabelinha do Tesouro Direto. Você vai ver, por exemplo, você tem título rendendo IPCA mais 3, IPCA mais 4 ao ano. Em que outro país do mundo, em que outra grande economia do mundo, você fala lá, eu tenho título que me paga tudo que der inflação e ainda uma rentabilidade real acima da inflação, bruta que seja, de 3, 4% ao ano. Se você transformar isso no líquido, vai dar pelo menos uns 2% ao ano. Entendeu? Numa aplicação, por exemplo, como a do Tesouro Direto, que é uma aplicação tão acessível, que é uma aplicação tão conservadora. Entendeu? Então, eu digo, talvez a preocupação, né? Talvez menos com a queda do IPCA, né? E mais com o que eu estou conseguindo de rentabilidade líquida acima do IPCA. Lembrando que o gestor de uma carteira de renda fixa não consegue fazer milagre. Ele não consegue fazer milagre. Ele consegue trabalhar de forma competente com os ativos da categoria do fundo, dos fundos que estão ali vinculados àquele plano de previdência. Tá? Então, assim, a gente não pode esperar que bananeira dê uva. Bananeira dá banana, parreira dá uva. A aplicação de renda fixa, conservadora, ela vai te dar uma rentabilidade mais conservadora, né? Mais tranquilinha, um pouquinho acima da inflação. Realmente uma valorização diferenciada, aí vamos precisar da renda variável a médio e longo prazo. Eu vou adaptar a pergunta aqui do Marden, de Pontes Baixo. Até o final do ano, a gente tem aí uma obrigatoriedade de entrar o suitability para as entidades de previdência. Então, explicando um pouquinho o que é o suitability, é o questionário de análise de perfil do investidor que auxilia a quem preencheu entender qual é o seu melhor perfil para então fazer a sua escolha. Nesse momento que a gente ainda não está com essa ferramenta disponível, um participante que quer agora fazer uma escolha de um perfil olhando o longo prazo, olhando que de fato ele entende ser o perfil dele, quais são os critérios ou características, o que ele tem que se perguntar nesse momento para entender ali dentro daquilo que oferece. No nosso caso específico, a diferença de perfis ela está muito linkada ao nível de renda variável. Então, assim, como é que ele deve, de forma geral, os critérios que ele deve analisar para entender em que perfil ele deveria estar? Se a gente pensar no significado do termo suitability, né? Suitability vem do verbo no inglês to suit, se adequar. Como é que as coisas se adequam? E eu sempre digo o seguinte, eu falo, em termos de investimento, né? Investimento não é muito diferente de casamento, né?
Para você ter um casamento feliz, você tem que casar com uma pessoa com quem você se adequa e essa pessoa se adequa bem a você, né? Eu digo, essa vai ser a base do amor duradouro no casamento. Fala, olha, eu me adequei a ela, ela se adequou a mim, a gente casa bem um pouco. O próprio significado do termo casamento, né? Suitability é parecido, né? Você diz assim, olha, tem eu aqui, tem as opções de investimento aqui. Vamos fazer um casamento interessante, um casamento que deixa os dois lados felizes, tá? Do seu lado, como investidor, você escolhe aquela opção de investimento que atende às suas expectativas. Do outro lado, sim, porque tem o outro lado da suitability também, que é o gestor que está lá comandando o tipo de aplicação que você escolheu. Veja bem, o que o gestor, você acha, o gestor de um plano com perfil agressivo, o que ele espera nesse casamento, que tem que ser bom para ambas as partes, senão ele não funciona. O que ele espera do aplicador da renda variável? Tem que ser alguém que tenha paciência, tem que ser alguém que tenha o olho no médio e no longo prazo. Se você entra num produto de investimento qualquer, não nem falar de plano de previdência, em qualquer produto de investimento, você entra num fundo de ações, com uma pegada construtiva, escolhendo ações de diferentes empresas, diferentes segmentos. E aí você tem uma pessoa muito precipitada, você tem um investidor muito ansioso, ele não é um bom investidor para esse tipo de fundo. Provavelmente ele não vai ficar casado com esse tipo de fundo muito tempo. Provavelmente ele logo vai pedir um divórcio. Não vai ser bom para ambas as partes. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, querido, é o seguinte. Olhe aquilo que você acha que é mais adequado para você. Se o assunto é previdência privada, eu digo o seguinte, eu começo com o meu olhar sempre do longo prazo vindo para cá. Eu nunca olho daqui do curto prazo para o longo. Eu olho do longo prazo vindo para cá. E aí eu digo para você o seguinte, se você acompanhou o nosso raciocínio sobre o porquê ações de boas empresas brasileiras bem posicionadas em setores pujantes da economia, bem administradas e lucrativas, por que elas vão se valorizar de forma diferenciada no médio e no longo prazo? Aí não tem dúvida, você vai querer ter na sua alocação, tá? Quando você fizer a sua avaliação de suitability, você vai querer ter, sem dúvida nenhuma, uma participação considerável em renda variável, que você está entendendo por que a renda variável, com o passar do tempo, ela tem mais a te entregar em termos de rentabilidade do que a renda fixa, sem dúvida alguma. Oi, quer interceder? Não. Pode seguir. Pode pegar. Eu vou adaptar a pergunta aqui do Marcelo, que veio aqui pelo chat. Hoje as opções são lastradas em perfis de investimento, mas aí eu tenho notado que não foi só a pergunta dele aqui, de outros, então achei interessante. Como é que você poderia tratar, talvez, a questão do ciclo de vida, essa movimentação entre os perfis ao longo da vida do participante? Em que momento ele deveria ter um perfil, em que momento, chegando próximo da aposentadoria, sei que não é uma regra de bolso, mas ele deveria começar a pensar, não, olha, daqui a pouco eu vou começar a consumir o capital, minha propensão a risco talvez seja menor. Em que momento essa chavinha deveria ser ligada e começar a se pensar sobre isso? O conceito do ciclo de vida não deixa de ser muito interessante, né? A gente pensa assim, fala, olha, quanto mais distante eu estou daquele momento futuro em que eu quero colher o que eu plantei, eu posso me expor mais a variações, eu posso me expor mais a risco, eu posso ter um grau de exposição à renda variável que é muito maior. E à medida em que eu vou me aproximando ao longo dos anos, daquele momento onde eu quero usufruir do benefício de uma pensão regular, aí eu vou fazendo essa migração de carteira para uma carteira progressivamente mais conservadora, progressivamente mais orientada para os ativos de renda fixa, me afastando dos ativos de renda variável. Tem uma racional aí, tem um sentido, eu gosto desse raciocínio, tá? E de outro lado, eu também lembro o seguinte, né? Eu sinceramente, como educador financeiro, eu não gosto do conceito que associa imediatamente renda variável com risco. Eu acho que é um dos preconceitos que nós temos que derrubar através da boa educação financeira. Porque é possível você fazer alocação em renda variável com um risco
que, ao longo do tempo, se revela na prática um risco baixo. Olha o que eu estou dizendo aqui. É possível você ser agressivo sendo conservador. Quando o gestor de uma carteira de renda variável, de um produto de previdência complementar, está montando lá a estratégia, implementando essa estratégia, ele tem uma mente que, no sentido positivo da palavra, é conservadora. Por quê? Porque o produto de previdência ele é um produto de uma responsabilidade atuarial muito grande. E o gestor sabe disso, né? Então, eu sempre digo o seguinte, eu falo, olha, é diferente você aplicar num fundo de ação especulativo, que tem X% do patrimônio em ações, e você aplicar num plano de previdência complementar, com o mesmo X% em ações. A estratégia de alocação vai ser diferente. E ela vai ser muito mais conservadora no sentido da construção de uma carteira com solidez a médio e longo prazo no plano de previdência privada, sem dúvida alguma. Então, ao mesmo tempo em que eu gosto do conceito de ciclo de vida, eu vou dizer que eu acho que também pode fazer sentido, né, quem está a um passo do pós-carreira, né, ou até quem já está usufruindo, se manter numa boa alocação sólida, bem estruturada de renda variável. Nós temos, vamos responder mais 2 perguntas para a gente caminhar para o encerramento. Pode ser, Marcos? Por mim, perfeito. Estou por conta de vocês. Eu vi aqui, ó, Marco Polo mandou aqui. Baseado nos fatos aí apresentados, ele pergunta, então seria o momento de arriscar um pouco mais devido à precificação das ações? Aí uma pergunta um pouco fora do perfil, mas uma pergunta de mercado, né? Vamos chamar assim. Olha, Marco Polo, eu tenho dito o seguinte, não é um momento para quem não deve atuar como especulador começar a ser especulador, tá? Se a sua suitability não remete você a ser um especulador do mercado financeiro, esta não é uma boa hora para você começar a ser especulador do mercado financeiro. Isso posto, eu sei que de repente nem é o que você me perguntou, isso posto eu quero dizer o seguinte, se você quer, neste momento, começar a fazer alguns investimentos em ações, tá? Por conta própria, independentemente do seu plano de previdência complementar. Aliás, deixa eu fazer uma parte aqui na pergunta do Marco Polo, eu diria o seguinte, né? Por que não? Isso o pessoal tem questionado pouco. Por que não, nesse momento, por exemplo, a gente afundar o pé nos bons planos de previdência complementar? Se você pode fazer aportes eventuais, esporádicos, se você pode aumentar a sua participação, aí cada um vai analisar conforme as suas possibilidades, tá? Mas eu digo, esse é o momento em que a gente deve pensar em maximizar a nossa capacidade de poupança para eventualmente poder, inclusive, maximizar as nossas oportunidades de investimento em bons planos de previdência complementar, inclusive os de perfil dinâmico, agressivo, né? Mas também tem a coisa de comprar ações individualmente. Aí eu diria que é um bom momento para você que ainda não começou a interagir com a renda variável, começar a interagir com a renda variável, começar a entender o que é aos pouquinhos e montando uma alocação, mas faça isso sempre com foco no longo prazo, ou seja, vá pelos fundamentos, escolha ações de segmentos que você acha que estarão bem nos próximos anos, de empresas que você acha que estarão bem posicionadas nos próximos anos. Lembrando que, se é verdade que o coronavírus mudou muita coisa, teve muita coisa também que não mudou. A gente vai precisar continuar a ter, por incrível que pareça, indústria, comércio, serviços, prestação de serviços, e nos segmentos mais variados. A dinâmica de ajuste fino de cada um desses setores e das empresas que atuam neles, isso aí pode mudar e já está mudando, entendeu? Mas assim, não é que o coronavírus acabou com a indústria, agora não tem mais indústria, a indústria vai ser desnecessária. Não, o coronavírus mudou do jeito do negócio que o comércio não vai ter mais comércio agora. Não, vai ter indústria, vai ter comércio, vai ter prestação de serviço. Os fundamentos permanecem, né? Então eu digo assim, se você olhar os fundamentos e eles vão se revelando, a sua solidez vai se revelando a médio e longo prazo, esse é um bom momento para começar. Eu diria não para especular, exceto para o especulador profissional, e desses eu conheço os que se dão bem e
os que se dão mal. Então, para encerrar a última pergunta, ainda dentro dessa questão um pouco de cenário, eu acho que eu separei aqui, mas acho que no final você acabou respondendo parte dela. O afrouxamento monetário promovido pelos bancos centrais, inclusive o nosso, ele pode alimentar uma bolha especulativa na Bolsa? Como é que você enxergaria isso? Normalmente, as bolhas especulativas na Bolsa se formam em momentos de liquidez frouxa, em que você tem muito dinheiro alagando o mundo inteiro, então começa a haver bolhas, e não só nas bolsas de valores, né? Uma das últimas bolhas mais gigantescas e que estourou na nossa cara de forma redundante não foi uma bolha no mercado de ações, foi uma bolha no mercado imobiliário, né? Que foi a grande crise de 2008, 12 anos atrás, entendeu? As bolhas, elas sempre se formam em momentos assim, de uma pujança, de uma prosperidade desmedida, onde parece que quase todo mundo está fazendo dinheiro muito fácil. Então, o pessoal começa a jogar dinheiro em cima de coisas que não tem esse valor todo, não tem essa pagabilidade toda. De certa forma, não deixa de ser o que a gente está observando com alguns dos chamados unicórnios, né? Essas empresas lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que surgiam e coisa de poucos anos, por exemplo, já estavam valendo mais de $1 bilhão, né? Depois de situações como do Uber, de situações como da WeWork e alguns outros casos que a gente observou, a gente vê que assim tinha um pouco de bolha em tudo isso. Um dos efeitos que eu acho extremamente benéficos dessa crise agora é que, como a gente retoma a essência de valor de todas as coisas na vida, inclusive a essência de valor do dinheiro, a gente fica mais ligado no que realmente compensa, no que realmente interessa. E fica menos suscetível a ficar jogando dinheiro, o mercado como um todo, ficar jogando dinheiro em cima de propostas que têm potencial para ser bolha, sabe? Porque qual é o problema da bolha? O problema da bolha não é a parte de fora é o lado bonito. O problema da bolha é que ela é oca dentro. A essência de valor dela é oca, por isso que ela é história, né? Então é o seguinte, num momento como esse, que a gente tem e que teremos para os próximos tempos, eu acho que vai ter muito pouca gente disposta a bancar o oco das bolhas, sabe? Eu acho que as pessoas, os investidores, os mercados globais estarão muito mais centrados no que realmente importa, no que realmente tem valor, mais voltados para solidez, mesmo e muito especialmente na renda variável. Professor, então... Tinha duas perguntas aí. O pessoal está aqui porque parou por quê? Vamos responder mais uma? Aqui fiquem à vontade, por favor. Eu só não sou bom de contar piada, mas eu sou bom de ouvir piada. Se me contarem uma, eu prometo dar bastante risada. Mais uma aí para encerrar. Por favor. Dentro dessa questão de constituição de carteira e tudo, como é que você enxergaria o movimento que talvez a gente esteja vendo aqui no Brasil, até de forma um pouco atrasada, da ampliação da parcela no exterior dentro das carteiras de investimento dos planos locais? O brasileiro, a gente sabe que tradicionalmente tem uma capacidade de poupança muito baixa, né? Isso, historicamente, comprometeu a nossa exposição como massa, como população, a ativos de renda variável. De fato, se você pegar outras grandes economias do mundo, né? Então, falamos das 10 maiores economias do mundo nas quais nós estamos, o Brasil é o país em que há a menor participação do povo, da massa, por exemplo, no mercado de ações, né? Houve um período que deu uma deslanchada lá na segunda metade dos anos lá entre 2003 e 2008, deu uma deslanchada, aí veio a crise de 2008, assustou muita gente, aí o pessoal estava começando a voltar agora, vem essa crise agora. Eu lamento bastante isso, porque a gente sabe, conforme inclusive expusemos aqui nessa live, né, que a médio e longo prazo, bons ativos de renda variável, colecionados, eu digo ação, não é bom para comprar, ação é bom para colecionar. Você vai comprando e você vai montando uma carteira, entendeu? Né? Como um álbum de figurinha, sabe? Você compra o álbum de figurinha, você vai colando figurinha dele. Semana após semana, mês após mês, entendeu? Quando você vê, você está com aquele álbum bonito, cheio de figurinha ali. A ação, a pegada é exatamente a mesma.
Eu acho, André, que é o seguinte, estou arriscando aqui dizer que com esta comoção toda da crise, mais do que nunca, as pessoas vão ficar ligadas. Como elas vão ficar ligadas, e elas vão ficar ligadas inclusive nos gastos, eu acho que teremos aí pela frente, nos próximos anos, uma geração que vai estar bem assim com os gastos. Não estou dizendo mão de vaca, não. Acho que é uma geração que vai falar assim, opa, não vou gastar dinheiro com besteira. Eu sei que eu preciso ter minha reserva de emergência. Aí esse pessoal começa a poupar e esse pessoal começa a aplicar. Quando esse pessoal começa a aplicar na renda fixa e vai falar, oh, meu Deus do céu, eu estou aplicando aqui, uma caderneta de poupança está me pagando 0,22% ao mês, 2,70% ao ano. Ah, não tem coisa melhor, não? Ah, eu acho que eu vou começar a aplicar em umas ações. Não, não vou arriscar, não. Eu vou comprar ação de grandes empresas brasileiras, pujantes e bem posicionadas em setores pujantes da economia, bem gerenciadas e lucrativas período após período. É essas ações que eu vou comprar. Então, eu acho que vem pela frente um período de gastos mais econômicos, aumento da capacidade de poupança, reforço dos investimentos de renda fixa, mas logo um início de migração para a renda variável praticada de forma segura, com solidez, né? Não tenha na sua mente aquele preconceito de que renda variável é necessariamente risco. Existem estratégias, as boas entidades de previdência complementar são a prova disso, estratégias sólidas e conservadoras de aplicar em renda variável. Obrigado, professor Marcos. Eu acho que realmente está atendendo a expectativa, está todo mundo aqui, a gente já começa a receber alguns comentários da facilidade da exposição. Aí gostaria de passar a palavra se você tem alguma mensagem final para deixar para os nossos participantes. Tenho, sim. Né? Eu acho que bem no contexto de tudo isso que a gente comentou, né, do muita calma nessa hora, eu acho que é um excelente momento para nós nos questionarmos sobre tudo na vida. Não é para mudar tudo na vida, não. É para questionar tudo na vida. Porque questionando, a gente vê que assim, tem coisa que fazia muito sentido, que de repente a gente nem estava fazendo tanto, e nisso a gente não precisa mudar, a gente precisa reforçar. Agora, ao mesmo tempo, a gente vai ver que tem coisa que não faz sentido, e a gente precisa mudar. Então vamos mudar rápido, vamos nos adaptar, né? Todo contexto é a vida financeira, aquela história, gastos mais econômicos. Na média, a gente ainda estava gastando muito dinheiro com muita bobagem, tá? Veja, o que é bobagem para você, o que é bobagem para mim, pode até diferenciar, porque nós somos pessoas diferentes, com gostos, com preferências, mas você sabe o que é bobagem para você. E você sabe que o dinheiro é assim, se você não mantiver a rédea curta em cima dele, ele vai embora, ele voa solto, ele voa para longe. Então, gastos mais econômicos, dívidas mais prudentes, se tiver que ser dívida, aquela dívida bem contextualizada, com um propósito muito bom, aquela dívida contratada no menor valor possível, pelo período de tempo mais curto possível, além da menor taxa possível, lógico, justamente para que você consiga abrir uma capacidade de poupança e, a partir daí, ser um bom investidor, um bom aplicador. Porque o legal de quando a gente conduz a nossa vida financeira dessa forma é que a autoestima financeira cresce de forma sólida e sustentável, né? A gente tinha um movimento aí para trás do fique rico, fique milionário, fique rico nessa vida e tal. Esses papos, eles colam muito em períodos em que as pessoas estão muito avoadas e aquela coisa e tal. Hoje a galera tá vendo o seguinte, fala, cara, tá boa, não vai ficar rico que eu quero ter a vida bem resolvida, eu quero ter a vida financeira bem resolvida. Hoje, amanhã e depois. Eu quero uma vida próspera. Eu quero que a vida seja boa hoje, amanhã e depois. Prosperidade com sustentabilidade. E eu sei que isso é responsabilidade minha quando eu trabalho e ganho meu dinheiro. Quando eu sou sábio ao realizar os meus gastos para que eles sejam mais econômicos. Quando eu tento abrir capacidade de poupança no meu orçamento, por mais difíceis que sejam as minhas circunstâncias. Nunca use a sua dificuldade financeira de um salário baixo e tal como desculpa para você dizer, não, não consigo poupar nada, não consigo poupar nada. Você vai se prejudicar se você raciocinar dessa forma. Por quê? Você conseguindo poupar e conseguindo aplicar, você vai vendo uma perspectiva de futuro. Você vai remetendo os seus anseios de prosperidade a uma prosperidade a curto, médio e longo prazo e de forma sustentável, sem precisar de fantasia, sem precisar de cineminha na cabeça.
Você vai construindo o seu castelo, ó, tijolinho a tijolinho. Então, quando vier o vento forte, ele pode até balançar, mas não cai, não. Muito bom, e é essa educação que a gente precisa passar para os nossos filhos, né? Essa nova geração que está vindo, depois de uma reforma de previdência. Então, isso é realmente uma questão muito importante que a gente tem que começar a desenvolver aí na nossa sociedade, né? Muito obrigado mais uma vez, Marcos. Espero contar com você em outras oportunidades. Agradecer a participação aí de cada um dos participantes da Forluz e lembrar que esse mês é um mês de migração, que vai estar aberto até o dia 31, essa possibilidade de migração. Esperamos ter atendido às expectativas de cada um de vocês para essa tomada de decisão. Muito obrigado e contamos com vocês também numa outra oportunidade. Tchau. Obrigado, professor. Grande abraço a todos, parabéns Forluz por mais essa iniciativa de educação financeira e previdenciária. É por essas e outras que a gente vê o quanto vocês estão preocupados realmente com a prosperidade sustentável dos participantes. E eu, particularmente, em nome dos educadores financeiros desse país, agradeço a vocês por nos apoiarem, por nos ajudarem nessa missão de educar para prosperar. Vamos junto, vamos nessa e vamos prosperar. Vamos junto. Abraço a todos.